Olá, meus irmãos, bom dia a todos. Que bom poder falar com os irmãos, ainda que eu não possa vê-los, mas saber que um grupo neste momento se disponibilizou para termos essa comunhão, usando esses meios, que a gente nunca imagina que um dia vai passar por isso. Mas louvamos a Deus por tudo quanto Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer. Eu espero que chegue bem aí do outro lado o som, a imagem, e que Deus possa usar para a edificação da sua igreja. Um abraço a todos vocês, a todos os irmãos. Quero confessar que eu não me sinto muito à vontade nessa posição, dessa forma. Me sinto muito mais descontraído na igreja, o louvor. Mas, Deus seja louvado em tudo. Espero que você tenha dormido bem, espero que esteja bem, você esteja se alimentando da palavra, você esteja fortalecendo a comunhão em família, com seus filhos, ou aqueles que são apenas um casal, com a esposa, o esposo. Enfim, use esse momento para você ser edificado, para crescer com o Senhor, para estudar a palavra. Recomendo também que ligue para um irmão, para uma irmã, converse, fortaleça, anime. E uma coisa, evite muitas especulações nessas fases, nesses períodos. É muito comum os pregadores do Apocalipse começarem a interpretar isso, interpretar aquilo outro. Uma coisa é certa, sabemos que Deus em tudo... Porque nós vemos sinais de Deus em tudo. E não há dúvida quanto isto é mais um sinal, acima de tudo, para mostrar às pessoas que Deus existe. Perceba que neste momento todos se igualam. No mundo todo, onde chegou esse vírus, onde se tornou uma pandemia, no mundo todo, todos estão sob a mesma situação. A diferença é que alguns podem ficar por muito tempo parados, outros não, mas não faz diferença entre rico, pobre, todos estão no mesmo barco. Só que no mesmo barco em relação a esta situação. Porém, Deus faz a diferença concernente aos seus filhos. Deus cuida de nós. Deus está conosco. Nesta fase, enquanto não podemos estar juntos, eu quero a cada domingo, e talvez algumas quartas-feiras, eu não prometo quarta-feira, mas a cada domingo eu quero trazer uma mensagem, uma palavra com os irmãos, quero abençoar a vida dos irmãos, e gostaria que depois os irmãos dessem um retorno, dar o seu ok, ou não, como foi, me ajude a manter esta comunhão. E mais uma vez, não deixe de falar com o irmão da igreja. Não deixe de dar um telefonema, uma mensagem. Enfim, há tantos meios hoje, não é? Tantos meios que a gente pode edificar a vida de um irmão. Durante esses domingos então, enquanto estivermos impossibilitados de nos reunirmos no prédio da igreja, eu quero trabalhar no livro de Juízes, os capítulos 6, 7 e 8, que fala sobre Gideão. E eu creio que há lições preciosas para cada um de nós, através da vida desse homem, como Deus usou, como Deus trabalhou. Creio, amados, que vai ser uma bênção. Portanto, pegue sua Bíblia, acompanhe, e eu sei que Deus vai abençoar. Vai ser sempre um estudo, sempre de forma expositiva, como é o hábito, mas agora talvez um pouco mais, se é assim que eu posso dizer. Que Deus abençoe, amados. Então vamos a isso, Vamos ao estudo. Portanto, eu quero ler no capítulo 6 de Gideão, sobre Gideão, mas em Juízes, no versículo 1 a 6, que diz assim, amados. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes
as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os midianitas, cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu gado e as suas tendas, como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos. E entravam na terra para a destruir. Veja bem, os midianitas entravam para destruir. O objetivo deles não era questão política, escravizar, mas para destruir. Continuando, diz assim, ó. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Até aqui, por enquanto. Oremos, queridos irmãos. Amado Deus e Pai, lemos Tua palavra. Senhor, queremos pedir Tua bênção para a exposição da mesma, pedir Tua bênção para os irmãos, porque eu sei, ó Deus, que o Senhor não está limitado a seja lá o que for. O Senhor é Deus, é poderoso. Abençoa esta meditação, abençoa meus irmãos. Traz paz e alegria ao coração de cada um, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, meus amados, como o texto deixa claro, os israelitas voltaram a fazer o que era mal, mais uma vez aos olhos do Senhor. Um ciclo muito comum que se repete no livro de Juízes é este questão de Israel cai no pecado, ou seja, começa a adorar os ídolos pagãos. Deus, por sua misericórdia, vem e ele começa, então, permite que eles sejam escravizados, levantam a nação inimiga, os israelitas clamam, Deus então prepara o juiz, envia e são libertos, passam mais um tempo, mais uma época, mais um período servindo a Deus, mas voltam a pecar, voltam a ser escravizados, voltam a sofrer, e aí Deus novamente permite que uma nação venha e oprima seu povo. Aqui está mais um ciclo, aqui está mais uma situação. 7 anos Deus entregou seu povo nas mãos dos midianitas, depois de ter um período longo de libertação. Os midianitas entravam na terra, não era para conquistar e tornar Israel escravo, vassalo. Eles vinham com o único objetivo: destruir as plantações, destruir tudo que Israel semeava, se apossar dos animais, e assim, ano após ano, eles faziam. Finalmente, depois de 7 anos, Israel ficou numa situação terrível. Na verdade, essa invasão dos midianitas levaram Israel a um estado de ruínas. Essa foi a realidade. O que Israel fez quando eles ficaram nessa situação de miséria, de ruínas? O texto diz, no versículo 6, que eles então clamaram ao Senhor. Eles finalmente buscaram a Deus. Mas o interessante, amados, é que em resposta ao clamor do seu povo, que ansiava por um libertador, Deus não enviou de imediato o libertador, mas ele enviou um profeta. Diz assim o versículo 8, na parte A. Diz assim, amados: o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, até aqui. Deus enviou um profeta. E a pergunta que eu faço é por que o Senhor enviou um profeta em resposta ao clamor do seu povo, se eles precisavam de um libertador? Se o que eles queriam e necessitavam, eu diria, de imediato, para já, era de um libertador. Mas Deus, ao contrário,
enviou um profeta. Qual a razão? E a razão é simples, amados. O texto nos ensina. O Senhor sabia que os israelitas estavam a clamar a Ele, não porque estivessem arrependidos dos seus pecados, da idolatria, de terem abraçado e adorado os deuses cananeus. O Senhor sabia que não foi por causa de arrependimento, eles não estavam arrependidos. Eles clamaram a Deus porque estavam a sofrer sobre o jugo pesado dos midianitas. Estava a sofrer por causa dos seus pecados. Então não havia ali de fato arrependimento. O que havia ali era uma situação em que eles estavam vivendo, e por causa desta situação de ruínas é que eles clamaram a Deus. Não porque haviam se arrependido, não porque reconheciam seus pecados e queriam voltar-se para Deus. Eles queriam que Deus os libertasse. Assim diz assim, por isso Deus envia um profeta, para que eles pudessem ver que a razão daquele sofrimento era a própria atitude deles. Que a razão daquele sofrimento, eles eram de fato os únicos culpados. Que a maneira como eles haviam adorado a Deus, aos deuses cananeus, esse abandono do Senhor e esses novos ídolos que eles abraçaram no lugar do Deus verdadeiro, e é que os levaram a este ponto. Deus então quer que eles reconheçam, primeiramente, que Deus não é o culpado de nada, que eles mesmos é que se colocaram nesta situação. Por isso, o profeta vai dizer assim, no versículos 8 da parte B até o 10, ele diz assim, amados, o profeta diz, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, eu os livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos os opressores, eu os expulsei e dei a vocês a terra deles, e disse, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, não adore os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Deus quer que eles tenham consciência que antes de um Salvador, ou de um libertador, melhor dizendo, eles precisavam de um Salvador que os libertasse. Eles tinham que ter consciência que o erro deles, o pecado deles, é que os levara a esta situação. Meus irmãos, olhando para os dias atuais, nós vemos tantas pessoas, às vezes eu recebo pedidos de oração, e não digo que não seja interessante, seja importante, Deus é misericordioso, mas muitas vezes a gente ignora um princípio de um Deus que Ele salva, Ele cura, Ele transforma, Ele sustenta, mas de um Deus que está interessado primeiro em nossa vida, nossa atitude para com Ele, nossa vida reta diante dEle, nosso compromisso com Ele. Não é um Deus que simplesmente vem, nos abençoa e pronto. Ele não poderia ignorar a forma como os israelitas estavam a viver. Neste momento eu me lembro daqueles amigos, 4 amigos que levaram um outro amigo aonde Jesus estava, em uma casa. Esse amigo era paralítico e eles tentaram entrar onde Jesus estava, mas a casa estava muito cheia, então eles não puderam chegar até Jesus. Então, com muita fé e perseverança, eles subiram ao telhado, fizeram a abertura e desceram este amigo
aonde estava Jesus. E Jesus disse algo que, vendo a fé deles, o Senhor reconheceu a fé desses amigos. Talvez o paralítico não tivesse tanta fé, mas os amigos criam que Jesus poderia curá-lo. Por isso eles fizeram todo esforço para entrar, introduzir o amigo onde Jesus estava, no centro daquela casa, rodeado por inúmeras pessoas. Mas Jesus olha para o paralítico e ele diz, vendo a fé desses homens, ele diz ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. Percebe exatamente a modo do agir de Deus em nossas vidas? Como Deus opera, esse Deus misericordioso, grandioso, maravilhoso. Ora, Jesus sabia que a situação daquele homem, que os seus amigos o introduziram à sua presença, porque criam que ele podia curá-lo. Eles não esperavam que o Senhor viesse dizer assim, seus pecados estão perdoados. Eles esperavam que Jesus dissesse: olha, como ele disse, vendo-lhes a fé, estás curado. Jesus ia curar. Jesus ia trazer saúde plena àquele homem. Jesus tem poder para curar. Mas o Senhor não podia ignorar algo que faz separação entre o homem e Deus. A fé, por si só, não muda a condição de pecador. Ela precisa que o Salvador traga o perdão. Então ninguém poderia esperar Jesus dizer para aquele homem: seus pecados estão perdoados. Mas sim, levanta e anda, como em outras ocasiões ele fez. Mas ele entendia que precisava remover ali alguma coisa. Além de trazer uma lição para os fariseus, ele precisava primeiro fazer da forma correta. Operar de dentro para fora. Nos dias atuais, muitas pessoas têm clamado a Deus. Sabemos que Deus tem o controle de tudo. Sabemos que Deus pode todas as coisas. Sabemos que Deus pode trazer restauração às nossas vidas, à sua igreja, ao seu povo, a todo o que clamar. Mas Ele não ignora a questão do pecado. Porque Deus pode até nos curar e nos salvar de alguma situação que estamos a viver, de dor, de tudo mais. Mas Ele está muito mais interessado em trazer aquela cura no nosso coração. Então aquele homem, Deus o curou. Mas primeiro, Ele libertou dos seus pecados. Ele pode fazer tudo isso. Ele pode operar em situações que nós nem imaginamos. Mas Ele não vai ignorar jamais o que é essencial, primeiramente. Por isso, nesse texto, em vez de ele enviar um libertador primeiro, ele envia o profeta. E o profeta põe o dedo na ferida. Deus diz: olha, vocês precisam saber a razão pelo qual vocês entraram nessa situação. O que os levaram a isso? Essa adoração, essa idolatria, esse apego aos deuses cananeus. Olha a situação com que vocês chegaram. E para provocar neles o arrependimento. Por isso é que Deus enviou um profeta. Irmãos, neste momento, nós precisamos de muitas coisas. Mas eu creio que Deus está a nos chamar a olhar para o grande profeta, que também é Senhor, que também é Rei, que é Senhor Jesus Cristo. Deus pode fazer chover no deserto. Deus pode multiplicar o pão. Mas eu creio que o Senhor está a chamar a sua igreja a uma mudança, pois Ele vai fazer coisas maravilhosas em nossas vidas. Ele vai fazer coisas grandes na sua vida. Esse Deus não perde o controle de nada. Os israelitas, os midianitas, melhor dizendo, não invadiram a terra porque eles disseram: vamos destruir esse povo que nós odiamos.
Vamos acabar com toda a sua subsistência, seus produtos da terra. Vamos roubar e pilhar seus animais. Não foi porque eles decidiram fazer. Há um Deus que comanda. Você crê que Deus está no controle? Você acredita? Irmãos, não há momento mais maravilhoso do que crescermos com Deus. Às vezes é no meio às fornalhas. E é no meio à fornalha, usando esse modo ainda atual de purificação de pedras preciosas. Ainda que não tenhamos que colocar, ou os fabricantes, em um forno à moda antiga, mas tem que ir para um forno. Ainda que ele seja moderno, o melhor das joias, do ouro, do diamante, é extraído mediante o fogo. O fogo faz surgir a beleza, a pureza. Então o valor é retraído, é tirado disso. Lembro de Pedro quando diz que a nossa fé, ela é mais preciosa como algo do que uma pedra preciosa, do que um diamante, do que tudo. Mas ela é purificada nesses momentos, quando Deus nos convida para estar diante dele. Ele pode todas as coisas. Ele não perdeu o comando. Ele é Senhor. Quer nós creiamos assim ou não, mas eu creio que nós podemos confiar desta forma. Agora que os israelitas sabiam a razão do sofrimento deles, se bem que eles de fato, eu creio que tinham noção disso, Deus fala com eles. Até que ponto eles mudaram? Até que ponto houve uma mudança, uma conversão? Não sei. Eu só sei que houve alguma coisa, alguma contrição, porque Deus logo a seguir vai recrutar então o libertador. Ele já falou que eles precisavam de um salvador, que eles precisavam entender que a situação deles que os tinham levado a tais circunstâncias. Houve algum arrependimento? Provavelmente sim. Houve alguma contrição? Provavelmente sim, porque Deus agora, como disse, já sabe onde tem um libertador. Deus já sabia quem ele iria usar. É interessante que Deus vai a um homem que também sofria as mesmas consequências, ainda que talvez ele não vivesse adorando os deuses cananeus. Eu penso que ele tinha temor de Deus, mas estava a sofrer também. Este homem era a pessoa mais incapaz, pelo menos nós descobrimos pelas Escrituras, para ser um instrumento na mão de Deus. Então Deus vai a um lugar onde está lá Gideão, no lagar, amassando uvas, um lugar de amassar uvas. Eles tinham recolhido ou conseguido salvar alguns grãos, e lá ele estava, e o anjo chega a ele no versículo 11 e diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. Observe o então. O então sempre tem a ver com uma situação nossa. Deus prometeu fazer isso, mas o homem mudou, então o Senhor retém o juízo, a ira, libera a sua graça, a sua misericórdia pelo seu grande amor. Observe o então. O então quer dizer que, de alguma forma, estou a repetir isso, os israelitas se contristaram em seu coração. Por isso, então, Deus enviou o anjo do Senhor. Nós entendemos que o Senhor é o Senhor Jesus do Velho Testamento, como teologia explica, pré-encarnado, né? Mas enfim, o Senhor, o anjo do Senhor, ele veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava a malhar o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Olhe, homem malhando trigo no lugar de malhar uvas. Veja como a circunstância estava terrível, a ponto de estar fazendo algo no lugar que tinha outro objetivo.
Bom, o anjo o encontra. E ao chegar, o anjo diz para ele: o Senhor está com você, homem valente. Gideão então respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito. Porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Glórias ao Senhor. Meus irmãos, aqui nós vemos algo interessante. Um grande erro que muitos cometemos, que Gideão cometeu. Quando o anjo diz: o Senhor é contigo, aqui, homem valente e tal, ele pergunta: se o Senhor é conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Essa pergunta ela é milenar, se eu posso assim dizer. Ora, se Deus é Deus, por que isso está a acontecer? Então essa é a pergunta. E ele diz mais: e onde estão todas as maravilhas que nossos pais nos contaram? Mas eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito. Mas agora o Senhor nos abandonou. Ele nunca entende a razão. Ele não entende que na realidade Deus nunca os havia abandonado. Deus não abandona um servo fiel. Mas acontece que Deus, por amor, muitas vezes, ele permite que colhamos consequências de uma atitude que não agrada a ele ou continua sempre a se repetir fora da sua vontade. Ele não compreende que Deus não os havia abandonado e que por amor foi que Deus tirou o amparo deles. Tirar o amparo não significa tirar os olhos, não significa largar a própria sorte. Por amor, Deus os entregou aos midianitas, porque se Deus continuasse a abençoá-los da forma em que eles estavam, eles nunca se voltariam para Deus. Já percebeu isso? Já percebeu que muitos só voltam para Deus quando a situação está difícil? É amor. E muitos nessa volta são transformados pelo reconhecimento. É amor. Se você olhar para Hebreus no capítulo 12, a partir do versículo 7, você verá que Deus disciplina seus filhos. Israel era o povo de Deus. Deus então permite que eles sofram a consequência para que eles se lembrem dele. Porque se eles continuassem a ser abençoados ainda andando de forma errada, adorando os deuses cananeus, eles voltariam para Deus? Não. Infelizmente, eu não sou muito a favor dessa expressão, que pessoas dizem, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu não apoio muito essa colocação, mas reconheço que em muitos casos ela é verdadeira. Reconheço que muitos acabam se voltando para Deus quando se veem em ruínas no fundo do poço. Muitos acabam se lembrando do Senhor. Então, quando Deus permite fornalha em nossas vidas aquelas que são próprias das provações, porque o mundo jaz no maligno, não tem nada a ver com situação de pecado, mas quando Deus permite como o pecado, nessa questão como os midianitas, é amor, não é abandono. Deus não abandona o seu povo. Deus não abandona a sua igreja. Deus nunca abandonou o seu povo. Seus propósitos são irrevogáveis. Mas a sua justiça, sua santidade continua a mesma. Deus não dá muita ideia, não responde a Gideão. Deus não alimenta esse questionamento interior de Gideão. Deus manda ele olhar para frente. Deus diz em outras palavras: mas eu vim para mudar a situação e eu quero usar a tua vida. Quantas vezes nós queremos mudança de fora? Porque ele relembra o Egito.
a libertação. Então ele pensa em Moisés. A gente pensa às vezes em uma igreja, em um ministério, tudo bem, não vamos entrar em detalhes. Mas quantas vezes a mudança está em nós mesmos? Quantas vezes é uma pedrinha que preciso remover? A mudança ali acontecer através deste homem chamado Gideão. Então Deus diz para Gideão no versículo seguinte: então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Deus está enviando o libertador. Deus nunca fica surdo à atitude e contrição do coração. Gideão respondeu: ah, meu senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a menor, é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse, já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Eu estarei com você. Não é a sua força, é a tua, mas a tua sem a minha não é nada. Nós sempre temos que entrar com a parcela. É a menor, é verdade, no agir, na mudança de Deus. Mas sem a graça de Deus, sem a parcela de Deus, sem a presença de Deus, sem a força de Deus, a nossa força não é nada. Então Deus diz, você precisa ir, mas eu vou te capacitar. Amado, Deus continua sendo o mesmo. Nós temos que tomar atitudes a cada dia de servir, de buscar, mas confiar que o que não é possível a nós, Deus nos ajuda, Deus nos capacita. Gideão, ele então quer saber se é o Senhor mesmo quem falava com ele, porque ele poderia ser enganado pelas centenas de falsos deuses e falsos profetas que existiam em Canaã. Então ele propõe um sinal, ele quer preparar um alimento, carne e tal, e assim ele faz. Quando chega no versículo seguinte, o 20, porém o anjo de Deus lhes disse, pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-os sobre esta rocha. Depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou na carne e os pães sem fermentos. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse, que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, este altar está em Ofra, que pertence à família de Gideão. Glórias a Deus, irmãos, glória a Deus. Depois que Gideão teve convicção que era o Senhor, ele levantou um altar ao Senhor. Amém por isso. Ele levantou o altar ao Senhor. Mas só que agora ele precisava fazer algo mais. Ele levantou o altar ao Deus verdadeiro. Isso é importante, mas tinha que prosseguir para que Deus fosse capaz de cumprir aquilo que ele prometera, ou seja, libertar o seu povo que havia se voltado para ele mediante a situação em qual se encontravam e por dar ouvidos à voz do profeta, ainda que não possamos determinar a profundidade da conversão, como eu disse, houve alguma contrição, alguma mudança. Por isso Deus foi recrutar o libertador. Precisava, portanto, Gideão não compreendeu exatamente antes, mas agora ele já entendia alguma coisa. Então Deus fala com ele isto, que ele precisava derrubar o altar de Baal.
Interessante que esse altar tinha sido levantado pelo seu próprio pai, mas me parece que o seu pai é tipo assim, meio sob pressão. Não dava muito crédito a isso, mas Deus precisava que Gideão destruísse esse altar antes de conseguirem se livrar dos inimigos ao redor, dos israelitas. Ele tinha de se livrar dos inimigos entre eles, os falsos deuses de Canaã. Para que ele pudesse, então, completar essa obra, teria que derrubar o falso altar. Não basta levantar o altar verdadeiro, amados. Tem que destruir o falso. Porque nós vamos aprender no Novo Testamento que ninguém pode servir a dois senhores. Aquele homem ou jovem rico, ele tinha um altar levantado em seu coração. O seu altar era o seu dinheiro, a sua riqueza. Aquele era o seu altar, aquele era o seu Deus. Era a ele, a esse Deus, riqueza, dinheiro, que ele prestava culto. Mas ele queria também seguir a Jesus. Então ele vai ter entrevista com o Senhor. O Senhor lhes faz algumas perguntas sobre os 10 mandamentos. Todas ele tirou 10. Ele acertou, ele falou com muita ênfase. Tenho observado desde a minha mocidade. E ele esperava Jesus dizer para ele, então ok, venha, siga-me e terás um tesouro no céu. Afinal de contas, ele guardava os mandamentos e desde a sua mocidade. Ele fora instruído aos pés dos mestres judeus. Mas para a surpresa dele, o Senhor olhou, o amou e disse, ok, você tem que completar algo. Queridos, talvez eu esteja a falar com pessoas que buscam a Deus, são até sinceros com Deus. Até levantam um altar verdadeiro a Deus em algum momento, que reconhecem que Deus é o Senhor, mas mantém um altar de idolatria, um outro altar que precisa ser destruído. Talvez eu esteja a falar com pessoas que não perceberam que não dá para ter 2 altares. E Deus diz, destrua o altar falso. Jesus disse para o jovem, uma coisa te falta. Ele deve ter pensado, mas que coisa é essa? Eu cumpro todos os mandamentos. O quê? Jesus disse, vá, vende tudo que tens, dê aos pobres e siga-me. Então terás um tesouro no céu. Jesus acertou como na linguagem da luta de boxe, né? Um nocaute. Ele nocauteou aquele jovem. Mas ele não amava aquele jovem. Porque temos ouvido hoje muitas pessoas, Deus é amor. E Deus é amor. Então Deus entende. Mas por ser amor, Deus quer nos libertar dos nossos altares pagãos. Porque somente a libertação dos altares pagãos traz a salvação verdadeira. Deus amou aquele homem. E Jesus ficou no seu coração doído, porque ele preferiu manter o altar da riqueza, do dinheiro. Diz que ele foi embora triste. Ele ficou triste porque ele queria manter os 2 altares. Queridos, não dá para manter 2 altares. Não dá, aí tem que tomar uma atitude. Servir a Deus dividido não serve. Aquele jovem foi embora. Porque Jesus não engana ninguém, amados. Jesus não engana. Poderia dizer, não, tudo bem, você tem guardado a lei, mas Deus, nós só podemos ter um Deus em nosso coração, que é o Deus verdadeiro. Agora viu 2 altares. Um tinha que ser destruído. Não poderia ter 2 altares. Então Deus diz para Gideão, destrua o altar de Baal.
destrua o altar. No versículo 25 diz assim: naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste ídolo da deusa Azerá, que está junto ao altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor, seu Deus, um altar em camadas de pedras. Depois pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto, com a lenha do poste e da deusa Azerá, que você irá cortar. Interessante que a lenha que era usada para acender fogo no altar falso teria que ser submetido agora ao altar de Deus. Submeta tudo a Deus e você verá a glória de Deus. Pois só assim nós seremos verdadeiramente transformados e livres dos falsos altares. Deus precisa ser o Senhor em nossas vidas, em tudo. Deus precisa ter a exclusividade. Então Gideão fez de noite e levou alguns homens com ele, destruiu este altar. E o que acontece, irmãos? Quando Deus destruiu, quando Gideão obedeceu a Deus, ainda que tivesse tido medo, fez à noite, mas não importa. Não há problema quanto a isso. Então, depois que ele fez isso, depois que ele destruiu, nos versículos 33 e 34, diz assim a palavra do Senhor, eu quero ler com os irmãos, 33 e 34, diz assim, amados, todos os midianitas, amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Os midianitas, os povos do Oriente, novamente se ajuntaram para atacar Israel, para destruir tudo, para invadir. Talvez tenham vindo até em maior número. Desculpem, mas o que ocorre? Só que eles não esperavam que desta vez seria diferente. Eles não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. Mas o versículo 34 diz: então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Enviou mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada a segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Azer, a Zebulon e a Naphtali, que foram se encontrar com ele. Glória a Deus até aqui. Depois que o altar verdadeiro foi levantado e destruído o falso, Deus revestiu a Gideão do seu espírito. E ele convocou as pessoas. Deus começou a mover o coração das demais tribos que estavam acovardadas. Deus atraiu a estar com Gideão, a crer que dessa vez os midianitas seriam destruídos. Gideão foi revestido. Irmãos, Deus não nos ajudará com os problemas óbvios e visíveis de nossa vida. Quais são os problemas óbvios e visíveis aos nossos olhos? Posso citar alguns: família, vida financeira e outras coisas mais. São problemas visíveis que muitas vezes eles mostram, como eu ministrei na última mensagem na igreja no dia 15 deste mês, são os balidos, que denunciam que alguma coisa não está legal. Deus, então, enquanto esses altares não são destruídos, enquanto eles não são removidos, levantado o verdadeiro e removido o falso, Deus não pode operar da forma que Ele deseja. Mas eu quero que entendamos todos, Deus quer operar, Ele é com o seu povo. Ele ama seu povo. Ele não abandonou o seu povo. Então vemos que o Espírito do Senhor revestiu Gideão
E na próxima mensagem a gente vai continuar. Agora o campo estava preparado, pelo menos começou a estar preparado para que Gideão experimentasse o maior milagre de Deus, para que Israel visse a glória e o poder de Deus. O campo já estava agora preparado para esse agir maravilhoso do Senhor. Amados, se prepare para o agir de Deus. Se prepare para ver milagre de Deus. Se prepare para ver o poder de Deus. Deus está convocando o seu povo. Hoje talvez estejamos como um lagar, ainda que não como Gideão, mas todos nós estamos, de certa forma, limitados. E Deus quer falar conosco. Deus quer usar a nossa vida para a glória do seu nome. Queridos irmãos, prazer falar com vocês, prazer ministrar, prazer poder nos alegrarmos juntos e sermos alimentados pela palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Quero orar por você. Quero orar e depois dar alguns recados, tá bem? Que Deus abençoe. Oremos então em nome de Jesus onde você está. Senhor Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Senhor Jesus Cristo, obrigado por tua palavra, obrigado pelos ensinos, obrigado que o Senhor não abandonou a sua igreja, não nos abandonou, ao contrário, o Senhor pode fazer coisas extraordinárias. E penso que estamos a viver uma época, Senhor, em que o Senhor quer mostrar o teu grande poder, mas certamente, ó Deus, não vai ser apenas para ostentar, ou ostentação, ou alimentar, Senhor, nosso ego, nossos desejos egoístas ou coisas parecidas, mas para a glória do teu nome, para que o teu reino, Senhor, possa avançar, para que a tua igreja possa prosperar e cumprir, Senhor, o teu ide conforme os teus propósitos. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa a tua obra. Toma cada um desses irmãos que estão a ver-me neste momento, ó Deus. Senhor, toma esta igreja, toma nova vida, toma as famílias, em nome de Jesus, supra cada necessidade, Senhor. E toma a tua igreja de um modo geral. Toma este país, toma esta nação. Toma todos em tuas mãos. Nós oramos também, Senhor, por todos os profissionais, as autoridades constituídas pelo Senhor, os profissionais de saúde. Tenha misericórdia, ó Deus, mas cumpre teus propósitos, porque o Senhor é justo. E o Senhor é justo em tudo, ó Deus, e usará de justiça para com todos, mas usará de uma graça, Senhor, bem diferenciada em relação para com teus filhos, para com a tua igreja, no sentido de que ela possa ser este instrumento que o Senhor deseja que seja para abençoar o mundo, para cumprir assim os teus propósitos. Dê abençoe, portanto, cada um dos teus filhos, em nome de Cristo Jesus. Amém.